dos judeus estava próxima e Jesus subiu para Jerusalém. O que é isso? Encontrou os vendedores. O que é isso? 3 denários. O que é isso? 3 denários já é meu. 3 denários. O que é isso? O que é isso? Fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo. O que é isso? A casa do meu pai! Era chamada casa de oração. Ladrões! E disse aos que vendiam pombas: minha casa será chamada casa de oração. Ladrões! 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 Tirem isso daqui! Tirem! Esparramou as moedas, derrubou as mesas dos cambistas. Hipócritas! Hipócritas! Isso aqui é casa de oração! Ladrões! O que é isso? Que sinal nos mostra para agires dessa maneira? Derrubem esse templo e eu o erguerei em 3 dias! A construção deste templo levou 46 anos e tu levantarás em 3 dias. Mas o templo de que Jesus falava era o seu corpo. Quando ele ressuscitou, os discípulos se lembraram do que Jesus tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra de Jesus. Como diz as Escrituras, o zelo com tua casa me consome. Esse homem deve morrer. É preciso entender bem o seguinte: o templo era todo um complexo, não era só uma grande construção de uma grande sala. E as pessoas vinham de fora, vinham de outras cidades, outros países, aqueles judeus que estavam morando, nós chamamos na diáspora, fora ali da Terra Santa, vinham para Jerusalém e para prestar sua homenagem a Deus. E eu queria oferecer sacrifícios, bois, carneiros, pombinhos. E aí começou logo a nascer o comércio, sabe? Onde a procura começa a nascer a oferta. E aquilo virou um verdadeiro bazar de negócios, um grande mercado. Outros queriam oferecer a sua oferta em dinheiro, mas eram de países estrangeiros, era outra moeda, e tinham que trocar com os cambistas, que, claro, tinham o seu lucro também, e aí trocavam e ofereciam. Então, isso tudo virou uma verdadeira festa, e daqui a pouco as pessoas já nem lembravam mais o que estava sendo feito. E o Deus, como tal, já não está sendo homenageado. Como ele mesmo disse pelo profeta, não me interessa pelo incenso, não me interessa por esses bois, eu quero corações que se ofereçam a mim. Então, quando Jesus reagiu, foi justamente contra o fato de terem desvirtuado o templo, a finalidade do templo. E se Jesus reagiu é porque mostrou a importância do templo. Sim, construído pelas mãos humanas, de massa, de tijolos, de pedras, mas era o lugar onde o seu pai era reverenciado. Só que esta homenagem, esse louvor a seu pai, tinha ficado lá em último plano, agora o que valia mesmo era o comércio. Jesus é tomado de indignação, reage, faz um chicote e expulsa os mercadores para dizer, olha, a casa do meu pai não é isso, a casa do meu pai deve ser uma casa de oração,
de louvor, não de negócio pelo negócio. Claro que com isso, com a sua atitude, ele despertou a ira das pessoas, que queriam saber, afinal, baseado em que ele fazia isto? Baseado em que ele tomava essa liberdade? E no evangelho que foi encenado, o evangelho da expulsão dos vendilhões do templo, Jesus vai dizendo tudo isso, que os judeus falaram, em 46 anos foi edificado esse templo, e tu has de levantá-lo em 3 dias. Mas ele falava do templo do seu corpo. Quer dizer, Jesus quer chamar a atenção que o seu corpo é um templo, é um lugar onde Deus habita, mas que nós também, o nosso corpo, é sagrado. Então a dedicação de uma igreja vem nos lembrar a nossa dedicação deste nosso templo no nosso batismo. Fomos consagrados ao Senhor. Assim como um templo consagrado ao Senhor não pode ser usado para finalidades profanas, também o nosso corpo não pode ser instrumento de pecado, não pode ser fonte, causa de pecado. Também não posso usar o corpo de um irmão para satisfazer um desejo meu para pecar. Não, há necessidade de respeito. Imagine, se Jesus foi tomado de uma indignação tal, a ponto de ter um comportamento que deve ter surpreendido até os apóstolos, pegar um chicote, expulsar os animais, derrubar as mesas dos cambistas. Imagine qual a sua reação quando um corpo que é templo do Espírito Santo é profanado. Quando é profanado pela prostituição, pela falta de respeito, por não se dar condições dignas para a pessoa se desenvolver. Para perceber o grau de indignação de Jesus, basta a gente ver que as bem-aventuranças foram coisas bem concretas em relação ao corpo. Fome, tive fome, me deste de comer. Sede, me deste de beber. Preso, me visitaste. Nu, me visitaste. Por aí afora. Quer dizer, Jesus quer deixar claro que o corpo de cada pessoa é um santuário, é uma basílica, é um templo de Deus e que precisa e merece todo o respeito. Entende-se, pois, a dimensão social da igreja. Quando a igreja trabalha em favor de pobres, de crianças abandonadas, de pessoas que estão sendo levadas pelo mundo da droga, ele está fazendo um ato profundamente evangélico. Está protegendo aqueles templos do Espírito Santo que precisam de uma restauração, que precisam de dignidade. Então não é assim um suplemento, vamos também fazer um pouco de caridade, como se diz. Não, essa dimensão social da igreja é da essência da igreja. Jesus também se preocupou com quem tinha fome e deu de comer àquela multidão mais de uma vez. Jesus se preocupou com quem estava doente e não disse, fique com a doença, você vai se santificar assim. Não, curou. Então, trabalhar para que o templo de Deus resplandeça em toda a sua beleza, esse templo que é o nosso corpo, é também algo de grande valor que o Senhor aprecia muito. Anunciamos Jesus, vai para o